14º encontro a respeito dessa doutrina, então, por baixo uns 3 meses, né? É para você ver a importância que tem realmente as doutrinas fundamentais. Então, embora muitas vezes nós não sejamos complexos ou profundos, que dá para ser muito mais aprofundado no tema, você percebe que 3, 4 meses para lidar com cada doutrina, né? É um tempinho considerável. Então nós estamos na reta final da doutrina fundamental do Espírito Santo, chamada pneumatologia, e eu espero que você lembre que nós estamos tratando daquelas listas de dons espirituais que o Novo Testamento traz. Todo mundo lembra? Mas mais do que você lembrar do que nós estamos trabalhando na atualidade, que falamos semana passada, eu espero que você já tenha gravado aqueles pontos fundamentais a respeito dessa doutrina, que são aqueles entendimentos que vão diferenciar o que um crente, um cristão, aquele que crê na Bíblia, sabe sobre isso. Alguém lembra? O que nós trabalhamos aqui já? Ninguém? Então, nós estamos atualmente falando das listas de dons, né? Aqueles dons que o Espírito Santo dá para edificar a igreja, diferentes dons para diferentes pessoas. Mas nós já caminhamos até aqui, e como o pastor Fernando gosta de falar, eu sou repetitivo, então você já deveria ter gravado. Você viu a importância que é relembrar? Você viu como, se você é parecido comigo, como a gente esquece rapidinho? Isso acontece. Por isso que o cristão, a melhor arma dele é estar sempre se alimentando e sempre comendo alimento saudável. Então, um crente que não se alimenta constantemente de Bíblia e oração, ele acaba sendo fraquinho espiritualmente, ele acaba precisando de uma dieta robusta. Então, nós já tratamos aqui de alguns assuntos. Se é que você não tinha entendido, mas é que nós falamos assuntos abordados. Bom, era isso que eu estava perguntando. O primeiro que nós falamos é sobre a personalidade do Espírito Santo. Lembram? Por quê? Porque somente pessoas têm personalidade. Lembram? Então isso quer dizer que essa é uma das marcas que distingue a doutrina cristã do Espírito Santo de outras religiões. Então você vai ver que muitas religiões que se intitulam cristãs, elas não vão dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. E isso é uma heresia. A Bíblia é categórica afirmando a personalidade do Espírito Santo. Então você pode lembrar. Como eu sei dizer que o Espírito Santo ele é Deus? Ele é uma pessoa. Como ele é uma pessoa? Ele tem personalidade. Somente pessoas têm personalidade. Aqueles que entendem o Espírito Santo como uma energia, como uma força, uma ação, eles não entram nisso daqui. Porque uma energia não tem personalidade. Isso é bem interessante. Depois falamos da divindade do Espírito Santo. Ou seja, uma vez que vimos pela Bíblia que ele é uma pessoa, o próximo passo é definir se essa pessoa tem os atributos, as características de Deus, né? E nós percebemos e vimos que a Bíblia afirma que o Espírito Santo tem atributos divinos. Depois falamos, e esse é um tema talvez não tão debatido, mas muito importante, do Espírito Santo no ministério de Jesus. Como um Deus trino, um Deus em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, nós percebemos que o Espírito foi aquele que atuou no ministério do Filho, fazendo assim um cumprimento do que os profetas disseram no passado por meio do Espírito. É muito interessante, porque você vê a unidade disso. Você vê a harmonia no relato bíblico. Depois falamos aqui, e aqui gastamos também um tempinho, da obra do Espírito Santo nos crentes. Entre várias coisas, uma delas é que é o Espírito Santo quem batiza. A ideia do batismo no Espírito Santo é a inserção de todo crente, de todo ser humano que se arrepende e crê em Cristo e Cristo somente, ele é inserido no corpo. Isso é o batismo no Espírito. Outros tipos de segundo batismo, de obras que merecem ser comprovadas, não tem base bíblica. E falamos a respeito de várias coisas aqui. E agora estamos falando já há um bom tempo, e hoje nós terminaremos essa parte, falando a respeito dos dons do Espírito.
Duas coisas importantes que eu quero que você grave a respeito dos dons do Espírito. Eles são classificados na Bíblia em dois tipos, temporários e permanentes. Temporários são aqueles dons com objetivo específico dados por Deus, com um objetivo num tempo determinado. Ou seja, ele não tem necessidade de ser permanente. E não há problema nisso. A Bíblia ensina assim. No entanto, a Bíblia também fala de muitos dons permanentes. E nós trabalhamos estas listas aqui. E hoje nós vamos finalizar elas. Então, isso você deve lembrar. Dons espirituais temporários e permanentes. E a segunda coisa que eu quero que você lembre, que é importante, é que todo dom tem o objetivo de edificação da igreja. Então Deus não dá dons para serem apenas usufruídos em casa. Então, por exemplo, alguns irmãos muitas vezes têm uma capacidade de servir na igreja de várias formas e enterram o seu dom em casa, ficam em casa. Isso entristece o Espírito, porque o dom dado pelo Espírito é para que a igreja seja edificada, não é para si mesmo. Então isso também nos previne a respeito de vários equívocos a respeito do que é um dom. Quando você vê pessoas na igreja se colocando como mais espirituais que outras porque elas têm mais dons, ou porque elas tiveram um tipo de dom diferente, e aí nós falamos aqui a respeito de vários problemas desses, né? Então o dom, ele nunca deve ter esse efeito na nossa vida. Ah, mas eu sou mais espiritual. Deus salva todos da mesma forma, somente pela fé, somente pela graça, ou invertido, pela graça e pela fé. E os dons são concedidos a todos aqueles que foram salvos. Nem todos os dons são concedidos a todas as pessoas, mas todos os crentes têm dons. Isso é importante que você saiba. Então, falar da obra dos dons é bobagem se nós não entendermos que dons espirituais estão ligados à união com Cristo. Isso é importante. Todas aquelas obras maravilhosas que nós vemos na Bíblia a respeito de Deus, elas só são desfrutadas pelas pessoas que estão unidas a Jesus. Certo? Falamos também aqui a respeito da diferença breve, mas importante, de dons espirituais e talentos naturais, né? Então não podemos confundir isso. Do ponto de vista bíblico, dons espirituais são aqueles que são dados aos salvos. Isso não quer dizer que Deus, em sua bondade, não distribua talentos, ou se quisesse usar o termo dons naturais, né? Pessoas que têm habilidades que você olha e diz assim, nossa, né? Então isso acontece também, tá bem? Estamos falando na terceira lista daquelas 5 listas que existem no Novo Testamento, mas das maiores listas nós estamos na terceira e última que nós vamos tratar. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, verso 11. Olha o que diz o texto bíblico. Efésios capítulo 4, verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Trabalhamos semana passada nos 3 primeiros ofícios. Você percebe que, diferente das outras cartas, a carta de Paulo aos Efésios aqui, ela fala de ofícios, são mais relacionadas a posições ocupadas por determinadas pessoas que são levantadas por Deus. Tá? Então você percebe a diferença das outras listas. Então você percebe que aqui ele fala a respeito de um tipo de cargo, se pudéssemos usar assim para entender. Então você vê que ele fala, alguns Deus concedeu o dom de serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres, certo? Tratamos aqui já semana passada dos apóstolos e dos profetas, lembram? Falamos aqui a respeito dos apóstolos, que tem 2 maneiras aqui de nós entendermos.
Paulo está se restringindo a um grupo restrito dos 12. Então esse é o ofício técnico, a função de apóstolo, de pessoas que tinham que ter a característica de ter visto Jesus ressuscitado, lembram? E também terem sido comissionados diretamente por Cristo. Isso só aconteceu com esses. E depois com o apóstolo Paulo, que se chama de um apóstolo fora do tempo. Por quê? Porque foi mais para frente. Mas num sentido geral, a palavrinha apóstolo, ela quer dizer missionário, enviado. Então você poderia olhar essa palavra e dizer, hoje ainda existem apóstolos? Se nós entendermos não no sentido específico do termo, sem problemas. Falamos também de profetas e destacamos pequenas diferenças dos profetas do Antigo Testamento para os profetas do Novo. No caráter de profeta, o caráter do Antigo Testamento era diferente. Por quê? Porque ele fazia especialmente, a grande diferença é que ele fazia escritura. Você percebe que no Antigo Testamento você vai ver os profetas, Isaías, Jeremias, todos eles, e muitas vezes você vai ler assim, assim diz o Senhor. E aí ele escrevia. No Novo Testamento, a função do profeta, ela não era vinculada a isso. Você percebe que Paulo, inclusive na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, se eu não me engano, ele diz que o profeta ele deve ser provado por meio da Escritura. Então ele já não tem um caráter infalível como tinha no Antigo Testamento. Certo? Então, profetas do Novo Testamento, eles têm uma característica de continuar estabelecendo a base doutrinária dos apóstolos, né? Efésios 2 vai nos ensinar isso, o fundamento, e instruir doutrinariamente a respeito desses assuntos. Uma vez que os apóstolos cessaram, porque a base está feita, a doutrina dos apóstolos está completa, os profetas também se encaixam nisso. Nos nossos tempos nós não temos mais nem apóstolos e nem profetas. Se quisermos não ser chatos, não sei se esse é o termo, mas dizer assim, olha, mas quando uma pessoa fala a partir da Bíblia, pregando a verdade bíblica, ela não pode ser chamada de profeta? Pode, eu não teria problema. Então poderia dizer que todo domingo nós temos o profeta do Senhor aqui na igreja. Qual é o problema? Infelizmente esses termos, eles são tão mal compreendidos que eu particularmente prefiro, se eu não tiver tempo de explicar, eu digo, não tem. Entenderam? Por quê? Porque se você não conseguir explicar o que a Bíblia quer dizer com profetas e apóstolos, vai dar confusão aí. Ok? Então, depois continuamos falando na função de evangelista, aquele que proclama as boas novas. E embora aqui nessa lista de Paulo aos Efésios seja uma função constituída, é um tipo de função que todo crente deve tentar desempenhar. Nós todos devemos estar preparados para falar aos perdidos, né? Nós oramos aqui há pouco pela salvação dos nossos familiares, daqueles que nós amamos, mas muitas vezes Deus vai usar você e eu para podermos proclamar essa mensagem de salvação. A salvação não vem desacompanhada da mensagem. Certo? E isso é importante que nós saibamos. A mensagem das boas novas, ou o evangelho, ele é obrigatório para a salvação. Nós não acreditamos que a Bíblia, ou melhor, a Bíblia não ensina, e por isso nós não acreditamos, em algum tipo de salvação universal. Que tipo? Olha, então tem uma tribo indígena e ela nunca escutou falar do evangelho. Então ela vai ser salva porque ela não teve acesso. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos são indesculpáveis, porque a criação de Deus, ela proclama que existe um Criador. Porém, isso não é suficiente para salvar, mas é suficiente para condenar. Entendeu? É a ideia de você dizer assim, você não tem desculpa, mas só isso não é suficiente. Você precisa da mensagem do Evangelho. Beleza? Até aqui tranquilo? E agora vamos chegar na última função dessa lista aqui, que diz respeito ao pastor e mestre. Olha o que diz o verso 11 aí, diz assim: designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
Essa expressãozinha aqui, pastores e mestres, numa leitura corriqueira, você poderia entender de duas formas. Ou ele está designando dois tipos de pessoa, pastores e mestres, ou ele pode estar designando pastores que são mestres. Em outras palavras, todo pastor tem que ser mestre. Então, parece que é esse o caso, por quê? Porque essa função aqui de pastor mestre é o artigozinho que define ele no grego. Então, a língua grega que foi escrito no Novo Testamento, ela aponta para a segunda opção, como se fôssemos falar a mesma coisa. Pastores mestres, entendeu? Ou mestres pastores, não podem ser separados. Por quê? Porque o pastor ele precisa ser apto a ensinar. Um pastor que não tem capacidade de mestre, ele não pode ser levantado como pastor, porque essa é uma das grandes responsabilidades desse ofício. E isso é importante que fique bem claro. Por quê? Porque você vai perceber que ainda existe mais responsabilidade em cima do lombo do pastor. Porque ele não basta ser só uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas, porque ele tem aquela ideia de que as pessoas falam, ele é pastorzão mesmo, porque ele abraça, ele muitas vezes se preocupa com as pessoas. Isso é necessário, mas isso jamais pode excluir a necessidade do pastor ser mestre. Entenderam? Então, o cargo pastoral, ele começa de uma forma que talvez nem todos saibam. Sim, existe uma vocação interna, então a pessoa diz assim, olha, eu me sinto chamado ao pastoreio, eu gosto de estudar, eu tenho desejo de me dedicar a cuidar de pessoas. E como ele sabe se isso é de Deus ou não? Como ele sabe se ele deve dar o próximo passo, dizer assim, olha, eu me sinto chamado a ser pastor, então vou virar pastor. É assim? Vocês acham que a Bíblia aprova o processo? Já pensaram nisso? Porque muitas pessoas são inclinadas internamente, porque amam a Deus, tudo mais, a serem pastores, não tem? Tem. Mas olha que interessante, a confirmação disso, ela não é subjetiva. O que é subjetivo? A confirmação disso não é que você tem um desejo ardente de pregar o evangelho e fazer a diferença nesse mundo. Glória a Deus por isso. Isso é muito bem-vindo. Mas a confirmação disso é objetiva. A igreja olha para a vida do candidato e ela aprova ou não essa vocação. Sabiam disso? Por quê? Porque a igreja é quem vai ver se de fato esse vocacionado, não perfeito, mas se ele de fato tem características de pastor mestre. E outra coisa importante que é importante de se dizer, que muitas pessoas elas acham que quem se torna pastor, ele ou é ignorante, porque ele não tem outra coisa melhor para fazer, né? Ou então ele é só disposto. Tem que ter dedicação, queridos. Então, eu diria para vocês que essa tarefa, além de ser a tarefa de maior peso que pode existir nesse mundo, por quê? Porque os pastores serão cobrados por aquilo que eles entregam. É verdade que os pastores não têm poder de salvar ninguém, mas eles vão ser cobrados por sua fidelidade com aquilo que eles foram encarregados. Embora o pastor seja que nem um carteiro, que ele não deve escolher o que vai entregar, porque quem escolhe é a Bíblia, mas ele será responsabilizado se ele está levando no lugar certo. Interessante isso, né? Então, essa ideia que talvez possa ter passado pela cabeça de você alguma vez, que o pastor ele é uma pessoa de segunda classe intelectual, é um ledo engano e um equívoco tremendo. Porque o pastor ele não só precisa ser dedicado à palavra de Deus e ser hábil com ela, mas ele precisa ser capaz de unir, como diz John Stott, dois mundos. O mundo bíblico, que aconteceu há muitos anos atrás e tinham questões culturais próprias da época, e trazer como uma realidade relevante para os dias de hoje, que tem uma cultura diferente. Mas sem com isso se apropriar da mensagem ou distorcer.
Então, a tarefa de pastor e mestre, ela permanece até hoje. Eu diria que evangelista, nós conversamos semana passada, pode ser uma função que ainda permaneça, porque nós vemos claramente pessoas com uma capacitação de evangelismo inata, né? Inata no sentido de que recebeu e que você percebe que ela tem essa capacitação, mas apóstolos e profetas não, e os pastores e mestres continuam. E eu iria um pouco mais longe dizendo que a tarefa agora do pastor e mestre é pegar todo aquele fundamento apostólico e profético, passear pelo campo do evangelismo, que é obrigatório, e sempre estar preparado para alimentar a congregação com um pasto verdinho, saudável. Alimentando de uma forma que não seja apenas um pão físico que nós dependemos, mas um pão espiritual de cada dia. Então é uma tarefa muito importante, queridos. E eu diria a vocês que zelem pela vida dos pastores. Por quê? Eu, como um pastor auxiliar, me coloco numa posição um pouco mais fácil do que o pastor Fernando. Por quê? Porque eu acabo auxiliando ele. Isso não quer dizer que não exista dedicação, preocupação. Mas quando um pastor de tempo integral é colocado, as suas preocupações, as suas dificuldades, os seus anseios, os seus medos, eles triplicam, para não dizer mais. Então, zelem pela vida do pastor. Continuem orando por ele. Valorizem essa tarefa, porque essa tarefa feita nos moldes bíblicos, ela tem o caráter de glorificar a Deus. Então, o pastor bíblico, ele não tem o desejo de ser exaltado entre os irmãos, mas ele tem o desejo de exaltar a Deus entre os irmãos. E essa tarefa, muitas vezes, é difícil, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes o pastor, ele desanima, ele é um ser humano. Muitas vezes o pastor também cambaleia. Muitas vezes o pastor também está enfrentando enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais. Então não esqueça disso. Não esqueça disso. E sempre que possível, faça questão do seu pastor saber disso. De que você zela pela vida dele. De que você tem preocupação com o ministério dele. E eu creio que esse tempo é muito importante, queridos. Ainda mais num tempo em que os pastores, ao invés de serem pastores mestres, têm se desenvolvido pastores coach, né? Nós temos visto isso com uma frequência assustadora. E qual é o perigo disso? Esse é um pastor que apenas carrega o evangelho da glória, mas não o da cruz. E um pastor bíblico, ele começa no evangelho da cruz e chega na glória. E isso faz uma diferença absurda. Porque domingo após domingo você escuta muitas vezes, dependendo do texto bíblico, o pastor batendo, né? Daí você diz assim, esse pastor não cansa de bater? Essa não é a escolha do pastor. O pastor tem que continuar entregando a carta, né? No caso do pastor Fernando é a carta, é Atos, livro de Atos. Carta comigo, Romanos. Então, brincadeiras à parte, vamos abrir nossas Bíblias aí em Atos, capítulo 20. Só não é 20:20, é 20:28 aí, tá, irmãos? Então ele diz assim o texto bíblico: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, pastores, poderia ser um sinônimo, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Quando você começa a entender, a partir até do que nós vimos domingo, os tipos e os antítipos, lembram? A ideia da sombra e a ideia do que é completo, pleno, você começa a entender mais a linguagem veterotestamentária. Então você percebe todos aqueles rituais com pagamento de sangue, morte de animais, cordeiros, eles apontavam para a necessidade do sacrifício, uma vida no lugar de outra. Então agora você vê que o escritor aqui ele vai dizer a respeito disso, no verso 28,
Qual é a perspectiva que um pastor tem que ter a respeito da igreja? De qual valor da igreja? O valor da igreja está naquele que comprou ela. E o preço que foi pago não foi muito ouro, muito prata, mas foi o próprio sangue de Cristo. E isso só vai começar a fazer sentido se de fato você começar a conectar as coisas. Ah, mas eu acho que mais ouro valia mais. Você tem que lembrar quem foi aquele que se sacrificou. E aquele que se sacrificou diz que é o esposo da igreja. Então, só por isso, você já deveria associar e dizer assim: aquele que maltrata a igreja de Cristo, seja o pastor, o líder, ou sejam aqueles de fora, um dia terão que acertar contas. Eu fico pensando em mim, né? Eu não sou tão forte nem tão bom de luta, mas eu fico pensando, se alguém se colocasse com a minha esposa, certamente ele estaria numa enrascada. Ou ele teria que correr bem mais que eu. Você imagina comparando isso com o dono de todas as coisas, o dono do universo. Então esse sofrimento que a igreja tem, ele não é em vão. Está com os dias contados. E associando a figura daquele que usa o nome de pastor, e ele é um pastor falso e mentiroso, que ele não cuida das ovelhas, ele na verdade é um lobo, e ele finge que é pastor, mas ele é um lobo. Você imagina o que espera esses falsos mestres. Isso é pesado demais. Eu não sei como essas pessoas não tremem quando elas pensam, porque elas não acreditam nisso, né? Pule agora lá para finalzinho da carta de 1 Pedro, finalzinho do Novo Testamento aí. 1 de Pedro, capítulo 5. Olha o que ele diz assim. Aqui o apóstolo Pedro falando, ele começa o verso, o capítulo 5, falando a respeito que ele se considerava também um pastor. Ele fala: estou aos presbíteros, como presbítero eu sou. E aí ele vai dizer assim: peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Quer texto mais duro e pesado para um pastor que esse? Então o que ele está dizendo é: olha, apesar das dificuldades, das ovelhas que são teimosas, daquelas ovelhas que com frequência ficam tentando fugir do seu pastor, tem amor por eles. Lembre-se que a função que você tem não é de ser um líder autoritário, mas um líder que comanda pelo exemplo. Lembra o que o apóstolo Paulo fala? Ele diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então existe sim um aspecto que nós temos que ser exemplo para as demais pessoas, para que elas nos copiem. Não para a nossa glória, mas sempre que nós estivermos imitando a Cristo, nós seremos um bom testemunho. E o pastor ainda mais. Certo, queridos? Então essas são as funções da carta de Paulo aos Efésios aqui do capítulo 4. Então 4 funções, segundo aqui nós olhamos, e considerando pastores e mestres como um conjunto aqui da obra. Ok? Então olha só o resumo final aqui do que nós temos visto das listas dos dons. Vimos a carta de Paulo aos Romanos capítulo 12. Vimos todas essas coisas dos versos 6 a 8. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição. Se você ainda não veio, contribuição é um dom. Mas mesmo que você não se sinta eu não me sinto com esse dom. Essa é uma obrigação que você pode ter. Não precisa sentir desejo de, eu tenho que sentir o desejo de contribuir. Não, contribua por mandamento. Liderança e misericórdia. Pois, vimos a carta de Paulo aos Coríntios, trabalhamos aqui, talvez essa seja as maiores, hoje, discussões e equívocos, mal entendimentos a respeito.
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curas, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação. Depois, essa terceira listinha menor, de 12 e 28, que nós não lemos, porque já estão nas outras listas, nós não trabalhamos, mas ela tem também. Ela vai estar no final do capítulo 12, e ela tem a ênfase aqui de Paulo estar dizendo assim, olha, existe uma sequência de que você vai ver como se fosse aqui a ideia do maior para o menor. Então ele vai falando apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros. Então ele vai fazendo de uma forma e ele vai deixando estabelecido aquilo que é indispensável. Pois se você tiver oportunidade, leia lá. Que o que é indispensável a respeito de tudo isso é a Bíblia. É a base bíblica. Certo? Depois aqui trabalhamos com Efésios capítulo 11, a respeito mais das funções. E depois nessa carta de Pedro, Pedro também vai ter uma ênfase aqui quando ele diz no dom de falar de acordo com a palavra de Deus. Certo? E também de servir. Servir é um dom. E aí, o incentivo que nós temos feito aqui como líderes é que você sempre procure servir. Não espere, muitas vezes, uma convicção que você precisa ter assim, eu não consigo fazer nada mais se eu não cantar na igreja. Não espere isso. Existem muitos serviços que a igreja necessita e que você pode ajudar mesmo se que você não se sinta tão inclinado assim. Né? Eu nunca me senti muito inclinado ao serviço da limpeza, mas eu estou participando dele. Por quê? Porque essa é uma daquelas coisas que para nós, aos nossos olhos, ela pode ter menos valor, mas para os olhos de Deus não. Por quê? Porque cada um contribui com o corpo para a edificação. Então não se prenda com essa ideia assim, se não for para ser um serviço de louvor aqui para aparecer na frente, não, queridos. Tem vários serviços. Nós precisamos, o pastor Fernando aqui na Assembleia designou todos os ministérios que nós temos, inclusive com relação ao patrimônio, o cuidado, e nós precisamos de ajuda. Né? Então, assim, não enterre os seus dons. Os use para a edificação do corpo e que dessa forma Cristo seja glorificado. Tá bem, queridos? Ficou alguma dúvida? Esse é aquele momento que você vai tirar a sua dúvida que nós vamos seguir adiante. Então, se tudo correr bem, nós teremos mais 2 encontros a respeito disso. Então, o próximo nós vamos falar a respeito dos símbolos do Espírito Santo. É bem legal. Sugiro você não perder, até para poder fazer perguntas. E depois vamos para aquela parte final chamada veneno. Aquilo que não é bom você consumir, porque mata. Certo? É que foi tempo bom, né? Nenhuma pergunta mesmo? Certeza? Vai lá, Ali. É uma ótima pergunta, né? Pela tua risada, eu acho que tu já sabes a resposta, né? Então, sempre a regrinha é assim. Quais dos dons fizeram parte do fundamento, da base? Existem alguns que você percebe que eles não precisam mais existir. Mas outros que fazem parte da construção, né, eles são indispensáveis. Então, contribuição, serviço, eles fazem parte do corpo da igreja. E por isso eles são permanentes. Né? Então a gente vê que muitos... Mas então ensino, não foram os apóstolos? Os apóstolos estabeleceram o fundamento. E hoje o que nós temos é a partir do fundamento apostólico. Por isso foi temporário. Né? Mas, do ponto de vista bíblico, é eterno. Certo? Uma excelente pergunta para a gente refletir, né? Vamos orar então? Feche seus olhos uma vez mais e oremos. Obrigado, Deus. Obrigado porque a tua bondade se estende dia após dia, as tuas misericórdias se renovam. Nos perdoa porque, mesmo salvos, nós ainda tropeçamos e te pedimos a tua ajuda, tanto para amar a tua palavra, quanto te amar e amar também uns aos outros. Ajuda-nos, porque nessa tarefa, muitas vezes nós não somos capazes por nós mesmos.
E nós pedimos a tua ajuda. Nos ajuda a enxergar sempre a tua palavra como fonte segura para a nossa vida, para o nosso caminhar diário. E nos ajuda a enxergar os irmãos e a congregação como um presente, como uma bênção que o Senhor dá, um refrigério nesse mundo que jaz em trevas. Que nós possamos lembrar disso, nos esforçar, muitas vezes, para poder termos comunhão uns com os outros e valorizar cada vez mais a tua igreja, porque é a igreja que é o corpo do teu Filho. Não é esse mundo perdido, mas que a tua igreja possa ser de fato luz nesse mundo perdido. E a comunhão e o amor uns pelos outros muitas vezes vai ser uma marca visível e claramente que se distingue desse mundo em trevas. Nós te pedimos tudo isso para a tua honra e para a tua glória. Amém, queridos.